Bom pessoal, nesse vídeo aqui hoje eu vou passar para vocês uma dica dessa TV aqui, ó. Uma TV 20 polegadas. Olha aqui, ó, é uma Semp Toshiba. O problema dela, pessoal, é o seguinte, ó, ela já está ligada na tomada. Eu já liguei o cabo da força, tá ligado? Eu já liguei a chavinha, mas a TV não funciona, ela fica, ó, né, inoperante. Não acende nada. Aqui, ó, eu já retirei a tampa dela. Já retirei a tampa dela pra gente passar para vocês, né, num vídeo mais curtinho. Ela não liga, pessoal, mas ela fica batendo um relézinho que tem aqui na fonte, ó. Ela tem um relé, então ela fica batendo tic, tic, tic e não liga nada, não dá sinal nenhum. Olha, não acende nem a lâmpada, né? A lampadinha do power, o LEDzinho do power, ela não acende, não acende nada, fica só fazendo esse barulhinho do relézinho batendo. Então nós vamos aqui então retirar essa placa, virar ela e vamos começar a fazer as medidas então para ver o que é que está provocando esse defeito nessa TV. E aqui no caso, pessoal, é uma TV Semp, mas o procedimento que nós vamos fazer é igual para todas as marcas, tá certo? Então esse vídeo aqui, não, vamos dizer assim, não é só para o modelo dessa TV, né? Não é só para essa Semp aqui. O procedimento que nós vamos fazer é o mesmo em todas as marcas. Poderia ser uma Philips, uma CCE. O procedimento vai ser o mesmo, tá? Porque todas as TVs dão esse mesmo tipo de problema. E o procedimento para achar o defeito é o mesmo em todas, tá certo? Apenas muda a placa, né? A posição das peças na placa. Mas o sentido o sentido de procurar o defeito é o mesmo, tá certo? Então, pessoal, o que nós vamos fazer aqui? A primeira coisa que a gente vai fazer aqui, né? Nós vamos pegar o meter, vamos colocar aqui em escala DC 250 e vamos medir esse capacitor grande aqui, ó, da fonte, né? Esse daqui, ó, para ver se tem os 170 volts, tá certo? Então vamos medir primeiro essa fonte aqui, ó, a primária que fica dentro dessa faixa branca. Para medir essa fonte, a gente tem que estar com as duas pontas na mão, porque a gente vai medir nos dois terminais do capacitor. Essa medida tem que ser aqui dentro dessa faixa, tá certo? Esse negativo aqui, ó, não sai para fora dessa faixa. Como esse negativo não sai dentro dessa faixa, então nós vamos medir com as duas pontas aqui, tá certo? Então vamos pegar aqui, ó. Aqui, ó, a gente vê lá no meter, né, que tá dando lá 200 volts, tá certo? Então, essa medida aqui, 170, a gente fala 170, mas é 170, 180, 200 volts, fica nessa faixa aí. 200 volts, ela nunca ultrapassa, só se tiver com algum defeito, né, que faça essa fonte aqui dar uma subida nessa tensão, tá certo? Mas vamos conferir aqui então que até 200 volts, essa fonte aqui tá normal para nós, tá certo? Então pronto, já medimos aqui o capacitor, a fonte primária provavelmente está boa, está perfeita, né? Então, pessoal, essa tensão aqui então, né, como a gente vê, ela está normal, mas se a gente reparar o ponteiro, a gente vai ver que o ponteiro está oscilando lá, ó. É aquela coisa que eu falei, né, do relézinho, tá batendo lá, ó, tic, tic, tic. O ponteiro também vai fazer a mesma coisa, né, do relé, vai ficar dando aquele toquinho no ponteiro, tá certo? Então, pessoal, como a gente viu, né, aqui o capacitor tá com a tensão normal. Vamos medir aqui então, ó, né, no transistor horizontal, também aqui, ó, no pino 2 do playback, vamos ver se está chegando alguma tensão aqui, né? Porque a fonte primária dá a impressão que está boa. Então aqui teria que vir aqui em torno de 120 a 130 volts, tá certo? Lembrando, pessoal, que aqui, ó, as medidas que a gente faz aqui, tá certo? É todas na tensão 110 volts, tá? Mas o sentido aqui é o mesmo, tanto faz na região 110 ou 220, tá certo?
Então nós vamos medir aqui então, ó. Se aqui, ó, no pino 2 do playback teria que chegar a tensão que sai aqui da fonte primária, ela vai sair aqui, ó, nesse capacitor, que teria que ter aqui em torno de 120 volts, mas a gente vê lá, olha lá, ó, tem uma pequenina voltagem, coisa mínima, e também está oscilando o ponteiro, tá certo? Então vamos ver aqui, ó. Eu já meço aqui no playback, pessoal, porque eu já pulo toda essa parte aqui, tá vendo? Né? Que sai aqui do transformador, então teria que vir aqui no playback. Então eu já meço aqui no playback porque eu já elimino toda essa parte aqui. Se não tem tensão aqui, a gente vem e dá uma olhada aqui nessa trilha que vem daqui até o playback. Mas nesse caso, né, geralmente o defeito vai estar para frente aqui. É muito difícil estar aqui nessa parte aqui da fonte. A não ser um capacitor que esteja estourado, esteja esgotado, também vai dar esse tipo de problema, tá certo? Então vamos medir aqui, ó, no pino 2. A gente vê que não tem nenhuma tensão, né? E o ponteiro continua dando um piquezinho. Vamos medir aqui, ó, no pino central do transistor horizontal. A gente vê que também, ó, teria que ter uma tensão aqui em torno aqui de 120 a 130 volts e não tem nada também, tá certo? Então essa daqui são as medidas de tensões, tá certo? A gente tá vendo que a fonte aqui tá boa, mas saindo dessa fonte, indo para a fonte secundária, para a segunda fonte, né? Que já são a fonte de tensões contínuas aqui, a gente vê que não tem nada de voltagem aqui desse ponto, que seria o principal, a entrada aqui no playback. Porque o playback ele vai funcionar também como se fosse um transformador. O playback é um transformador, tá certo? Então, nós vamos ver o que? O que é que está barrando essa tensão aqui? Né? Geralmente, na maioria dos casos, né, acontece o que? Esse capacitor que tem aqui, ó, na fonte secundária, que é um menorzinho do que esse mais grande aqui, ó, na fonte primária, né? Se ele esgotar ou tiver estufado, ele dá esse tipo de problema também. Por quê? Porque a voltagem não vai ter força para alimentar esse playback, né? Mas nesse caso aqui a gente vê a voltagem não tem força para alimentar o playback. Então na hora que bate a voltagem no playback, a voltagem cai. Devido ao capacitor estar esgotado ou estufado, né? Mas então nós vamos medir primeiro o que? Não tem capacitor estufado, certo? Aparentemente o capacitor está bom. Vamos medir então curto. Porque na maioria dos casos o curto é que dá esse tipo de problema, que vai barrar essa tensão, né? A voltagem chega no curto e para, e por isso que o capacitor aqui fica oscilando. Porque se tem um curto aqui, o capacitor fica oscilando por quê? Porque essa tensão aumenta e abaixa. Porque se ele parar de pulsar, essa tensão vai de uma vez aqui para frente e vai explodir tudo que tiver aqui na frente, certo? Então esse curto aqui faz com que o capacitor fique batendo aqui, para essa tensão não bater, não chegar a 110 volts na peça em curto e explodir tudo. É proteção, certo? Então ele funciona como se fosse um protetor aqui, ó. Ele fica segurando essa voltagem, segurando esse curto aqui, para não explodir nada aqui na frente, tá certo? Então vamos lá, vamos ver aqui então. Vamos medir o curto aqui então, a gente já mudou o meter, né? Vamos colocar aqui no X1. Aqui vamos colocar num ponto que seja negativo. Eu vou colocar aqui, ó, nesse cordão aqui que tem aqui no tubo, porque eu já vi que ele vai ligado aqui, ó, direto aqui na placa. Na plaquinha do tubo, ó, ele tá dando um negativo direto, como se estivesse aqui na placa, tá certo? Então aqui, ó, com o positivo, nós vamos ver o que? Vamos lá no ponto 2 do playback, vamos ver se existe um curto aqui. A gente vê, ó, que aqui existe um curto, né? Aqui no pino 1 também, olha aqui, ó,
que vai aqui para o transistor horizontal, também vai medir curto. Por quê? Porque, como eu disse, né, o playback é um enrolamento, e esse enrolamento ele vai do pino 1 ao 2, e do 2 ele vai ao 250 volt, ou 220 volt aqui também, tá certo? Então, nesse caso aqui a gente vê que, olha aqui, ó, existe um curto aqui. E nesse ponto 2 aqui, ó, ele vem aqui, tá vendo? Ó, ele vem aqui, vem pra cá e vai vir aonde? Vai vir aqui, ó, no capacitor que eu falei, né? Que é o capacitor médio depois do grande aqui da fonte principal, da fonte primária, tá certo? Então aqui, olha aqui, ó, a tensão tá saindo do transformador, tá passando aqui, ó, pelo capacitor, olha lá, o negativo do capacitor. A tensão teria que sair aqui no positivo do capacitor, mas não vai sair, olha lá, porque tá encontrando um curto. Esse curto tá vindo de onde? Tá vindo daqui, ó. Então, provavelmente, aqui o curto vai ser ou no transistor horizontal, que na maioria dos casos é ele com problema, ou o playback, ou a bobina defletora, que é a bobina que tem aqui no pescoço do tubo, tá certo? Que vai ligado aqui também, ó, no pino 1 do playback, que também vai aqui, ó, no pino central do transistor horizontal. Então, todos os três, o playback, o transistor e a bobina defletora são ligadas no mesmo ponto de alimentação, tá certo? Ou estão interligadas um com o outro, tá certo? Nessa mesma alimentação da segunda fonte aqui. Então, nesse caso, o que nós vamos fazer? A primeira coisa que a gente pode fazer é desligar a bobina. Desliga a bobina defletora, que aqui, ó, tem uma tomadinha aqui, você vai lá e puxa a tomadinha, desliga, aí você vai medir aqui e vai ver se saiu o curto. Você pode desligar o pino 2 aqui do playback. Se você desligar o pino 2, se for o playback, vai sair esse curto. E aqui, ó, o pino 3, o pino central do transistor horizontal. Se você desligar ele e sair o curto, então vai ser ele, tá certo? Então existe três coisas para você desligar: o transistor, o playback e a bobina. A bobina aqui, ó, tá ligado aqui no 1, tá todo interligado, olha aqui, ó, por uma trilha vem aqui no pino 1, a bobina vem no pino 1 e do pino 1 vem aqui no pino central do transistor, tá certo? E quem alimenta esses pontos são o pino 2, de onde vem a tensão aqui da fonte secundária, tá certo? Então vamos ver qual dos três é essa barreira que está segurando essa tensão aqui, que está oscilando o relézinho aqui da fonte. Vamos desligar aqui, ó, primeiro a tomada da bobina defletora, que é aqui, ó, esse fio aqui, né, esse fio de 4 cores. Vamos desligar então primeiro essa tomada aqui, vamos ver se é a bobina com defeito. Olha aqui, a tomada está aqui, ó. Você puxa com cuidado, tá aqui, saiu a tomada, né? Olha aqui, ó. Os fios do horizontal, que é o vermelho e o azul, e do vertical, que é o amarelo e o verde, tá certo? Então agora, vamos fazer a medida. Vamos ver se o curto saiu. Olha lá, a gente vê que o curto permanece, não é a bobina defletora. Então aqui vamos desligar agora o playback ou o transistor horizontal. Vamos ligar de novo aqui a tomada. Outra coisa também, pessoal, é quando você for mexer, quando você for usar o meter para medir essa placa aqui, esse capacitor grande aqui, ó, ele sempre mantém uma voltagem armazenada nele, né, como se fosse uma pilha. Ele carrega, né, e fica com a tensão aqui em torno aqui de 120 volts nele também, ou até 150 volts, tá certo? Então ele fica com uma tensão alta aqui, ó. Então o que que acontece? Se você vai medir curto ou uma voltagem mais baixa e tiver com essa placa aqui carregada por esse capacitor, você pode queimar o seu meter, tá certo?
Então, o que que nós vamos fazer aqui no caso? Nós vamos descarregar esse capacitor grande aqui. A gente pega um resistor desse, olha aqui, ó. Marrom, verde e laranja. 15K. Marrom é 1, verde 5 e laranja 3. 15 mil ohms. Então ele é 15K, tá certo? Aí o que que você faz? Você vem aqui, ó, e dá um curto. Dá um curto com a resistência no capacitor. Para descarregar o capacitor. Você vai nas duas perninhas do capacitor e dá um curto. Coloca a resistência nas duas perninhas dele assim, ó. Né? E dá um curto nele. Aí ele vai descarregar, olha aqui, ó. Né? Vai descarregar o capacitor e aí você pode mexer tranquilo no aparelho, tá certo? É só para evitar de você queimar o teu meter ou também queimar alguma coisa no circuito, tá certo? Então, a gente até esquece de botar nos vídeos, né, esse procedimento. Mas todo aparelho que chegar, vocês têm que fazer esse tipo de procedimento, tá certo? Você pode até fazer uma invençãozinha aí, ó, botar duas pontinhas de meter, solda um fio aqui, ó, e faça como se fosse um meter, né? Enfim, o jeito que vocês achar melhor aí. A gente que já tem prática, né, pessoal, a gente já vai, para não ficar perdendo tempo, a gente já coloca direto um resistorzinho ali, já faz o serviço sem problema, né? Mas se você quiser inventar aí, ó, é só botar duas pontas de meter, né, no resistor e fazer como se fosse um meter, dá um curto no capacitor, dá um curto no capacitor, tá certo? Então é isso aí. Vamos desligar então o transistor horizontal para a gente ver se vai sair o curto. Então, pessoal, o que eu fiz aqui, ó? Eu desliguei o terminal do meio aqui, ó, do transistor horizontal. E agora, nesse caso aqui, a gente vai colocar aqui, ó, no pino 2 do playback. E a gente vê que, olha lá, ó, o curto já desapareceu, já saiu o curto. E como eu não tirei o transistor, eu só tirei a solda da base do terminal. Eu vou mexer aqui no transistor, vocês vão ver lá no ponteiro, olha aqui, ó, vou mexer aqui, ó, com o meu dedo. E vou mexer no transistor, olha lá, ó. Vocês vão ver lá no meter que o ponteiro vai para curto na hora que encosta a perninha na placa, olha lá, né? Então a gente vê que o problema aqui é o transistor horizontal, olha lá, certo? Vamos medir aqui, ó, na base dele, olha lá, saiu. Agora vamos colocar na perninha dele. Olha lá. O curto volta, tá certo? Vamos colocar aqui, ó, na bobina agora, aqui no pino 1 do playback, da bobina também. Olha lá, ó. Eu mexo aqui, ó, com o transistor, ó. A gente vê que na hora que encosta, né, que dá o contato com a perninha na solda, o ponteiro vai para curto, tá certo? Então o defeito é o transistor horizontal. Aqui nesse caso, vamos fazer então aqui, ó, vamos colocar aqui no 250 de novo e vamos ligar a TV com o transistor desligado. Se as voltagens estiverem normal, vai ter, como saiu curto, a voltagem vai ter que aparecer aqui agora, ó, no pino 2 do playback, que é a tensão que vem aqui da fonte secundária, ou da fonte primária, né, que vem, passa pelo transformador e vem no playback. O curto está aqui no transistor, eu tirei o curto, agora a tensão vai ter que aparecer aqui no playback e também na bobina. Vamos fazer o teste. Vamos ligar a TV. Liguei a TV, a chave está ligada. A gente vê que, olha aqui, ó, a lâmpada do power já acendeu, tá vendo? Olha aqui, ó, ela não estava acendendo, né? Como eu mostrei no começo, não acendia nada, estava apagada. A gente vê que ela já acendeu, só de eu tirar o curto lá. E a gente vai ver aqui então, aqui no capacitor, olha lá, já apareceu aqui 140 volts, né? Uma tensão até
Essa tensão aqui tá um pouquinho alta, pessoal, devido a não ter carga nenhuma, tá certo? A hora que o aparelho liga, aí ela dá uma queda, tá certo? Mas a tensão é em torno disso daqui mesmo, olha aqui, ó, tá certo? Umas dá 110, outras dá 90, outras dá 120, 127. Essa tá dando um pouco. A hora que vai força, a hora que vai ligar a TV, ela cai um pouco, tá certo? Então aqui no transistor, na perninha do transistor também a gente vê que ela lá já apareceu a tensão, né? Eu vou desligar a TV. Olha, a gente vê que a tensão vai caindo. Eu vou ligar, a tensão aparece, tá certo? Então é isso aí, pessoal. Então, qualquer marca que você pegar, faça essa mesma coisa que eu fiz aqui. Faça o mesmo procedimento desse vídeo que você vai chegar aonde está o defeito. Ou no transistor, ou no playback, ou na bobina defletora que vai aqui no pescoço do tubo, tá certo? Então é isso aí, vamos trocar o transistor e já vai resolver o problema da TV. Outra coisa também, pessoal, se vocês pegar esse modelo aqui, ó, esse modelo, essa sempre Toshiba aqui, o que vocês vão fazer? Além de trocar esse transistor, vocês vão trocar também esse capacitorzinho aqui, ó, que tem aqui do lado dele. 47 por 50, tá certo? Então vocês troquem também esse capacitorzinho aqui, ó, no meio desses resistor aqui, porque geralmente esse capacitorzinho aqui faz queimar o transistor. E ele seca, e aí o transistor esquenta e queima o transistor, tá certo? Então troque o transistor, troque o capacitorzinho também, tá certo? Então é isso aí, pessoal. Fica mais essa dica para vocês, dessa TV Toshiba, ou CCE, ou Philips, ou qualquer marca que for, tá certo? Então é isso aí, um abraço a todos, até o próximo vídeo, tchau!